Abramos, meus irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no seu capítulo 10. Evangelho segundo João, no seu capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. A nota textual diz: Jesus, o bom pastor. Então diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Senhor. Senhor Deus, lemos a Tua palavra neste momento, Senhor. Nós rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito, que inspirou o escritor sagrado, o apóstolo João, a escrever este Evangelho, que Teu Santo Espírito venha iluminar nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco, que sejamos, Senhor, edificados pela Tua palavra, instruídos e nutridos por ela, Pai. Nós pedimos isso humildemente no nome do Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ao proferir estas palavras e esta parábola a respeito do pastor, tem como consequência um evento que ocorreu antes, que é a respeito da cura de um cego de nascença, que está lá descrito em João, no seu capítulo 9. Então, caminhando Jesus ali juntamente com os seus discípulos, viram um cego e os discípulos perguntaram quem tinha nascido cego, quem tinha pecado, se era aquele cego ou seus pais que tinham pecado. E Jesus disse, que nem ele pecou,
e nem os pais dele tinham pecado, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então Jesus, ele cura aquele cego de uma forma totalmente inusitada, né, e diferente. Ele cospe ali no chão, na terra, então ele faz lodo com a saliva e aplica nos olhos daquele cego e pede para que ele venha se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Então o cego vai, se lava ali no tanque de Siloé e volta enxergando. E aí começa os vizinhos que dantes conheceram aquele cego perguntar: mas não era aquele cego aquela pessoa que vivia mendigando, que pedia esmola entre nós? Como agora está ele enxergando? E nisso suscita, né, de se levar até aos fariseus, e levam aquele homem até os fariseus, que fazem o interrogatório, e eles não querem acreditar que aquele homem era cego, e dizem, né, que talvez ele parecesse com aquele cego, mas era uma outra pessoa, né? Olha o versículo 13, capítulo 9, versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus que o que dantes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. E por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Então se levantou alguns murmúrios, algumas pessoas dizendo: esse homem não poderia ser de Deus, pois ele quebrou o sábado, pois ele operou ali um milagre. E outras pessoas estavam dizendo, né, que ele poderia ser um profeta para fazer tamanho sinal. Como poderia abrir os olhos de um cego? Olha o versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então não quiseram acreditar que houvera realmente acontecido naquele homem um milagre. Então chama os pais daquele cego. Olha o versículo 19. E o interrogam: é este o vosso filho de que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhes abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem e falará por si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E por isso que era que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então aí fazem um segundo interrogatório, aí chamam novamente o rapaz. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vos disse, não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então juraram e disseram: discípulos dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. E sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. E respondeu o homem: nisso é de estranhar, de que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então aqueles homens não se deixaram convencer de que houvera feito na vida daquele homem que fora cego um milagre, não quiseram reconhecer que Jesus tinha operado na vida dele um milagre.
Olha o versículo 35. E ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto e é o que fala contigo. Olha que coisa interessante, né? Eu fico admirado quando leio esse texto, né? Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, em decorrência desses acontecimentos, é que Jesus então profere essa parábola ali do bom pastor. Aí que ele entra dizendo: em verdade, eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, e depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Nós somos hoje privilegiados porque nós conhecemos o contexto pelo qual Jesus disse todas estas coisas. Mas Jesus disse isso, meus irmãos, e aí ele vai explicar do versículo 7 em diante, detalhadamente, esta parábola aqui do bom pastor. E algo que nós devemos ver nesse momento, a respeito dessas pessoas e desses fariseus, que eles foram colocados ali como os pastores de Israel. Eram pessoas que eram conhecedores, doutores da lei, eram alguém que conheciam a lei de Deus, eram pessoas que estavam ali para ensinar o povo, para trazer a instrução dos ensinamentos do Senhor, eram dotados e capacitados para isso, para fazer o povo andar na lei do Senhor. Só que muitas vezes, meus irmãos, por causa de um rigor, muitas vezes eles deixavam de cumprir algo mais principal, de ensinar a lei do Senhor a respeito, se preocupava mais com tradições humanas do que se preocupar em verdadeiramente ensinar a um daqueles homens, fazer ele um discípulo, um servo do Senhor. Lá em Ezequiel capítulo 34, o Ezequiel ele diz: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentam os pastores as ovelhas, comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. E era assim que esses fariseus e as demais seitas judaicas, essas pessoas encarregadas de dar a instrução ao povo, eles mais dominavam com rigor e dureza ao povo do que fazer curar essas ovelhas. Estava ali aquele cego que precisava de cura,
mais do que uma cura física, uma cura espiritual. Mas era uma pessoa marginalizada por aquela classe de pessoas. Pessoas ali, com a lei do Senhor, com a palavra de Deus, para trazer vida ao povo. Mas fechavam o reino para essas pessoas. E é triste ver isso, quando se fazem seleção de pessoas. E muitas vezes nós acabamos fazer da mesma forma, agindo como estas pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 23, o Senhor vai de uma forma dura dizer aqueles ais, ai de vós escribas e fariseus. Ele vai elencar uma série de ais ali contra o comportamento e atitude dessas pessoas. E o Senhor Jesus, ele não poupa palavras para com essa classe de pessoas, porque essas pessoas estavam ali encarregadas de trazer instrução ao povo. Só que eles não sabiam, não conheciam e não queriam aprender a misericórdia, muitas vezes. Se deleitavam mais na aparência, nos primeiros lugares nas sinagogas, em serem vistos pelos homens, em serem cumprimentados, em serem bem-quistos pela sociedade, mas nada de demonstrar a compaixão por aquele que necessitava. E o profeta Ezequiel tinha profetizado: a ovelhinha fraca, ai de vós pastores, vocês não têm fortalecido a ovelha fraca. A doente, vocês não têm curado. A quebrada, vocês não têm ligado. A desgarrada, vocês não têm tornado a trazer. A perdida, vocês não buscam. As ovelhas pereciam. Então o Senhor diz, olha o versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqui Jesus usa essa expressão, a porta, né? Lá em João 14, ele vai usar uma expressão semelhante, que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nesse contexto ele está usando a expressão a porta. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Aí ele demonstra que a salvação é por reconhecer a Ele. Por reconhecer Ele, a porta que conduz à salvação. Então, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles escribas, negavam e impediam que o povo reconhecessem ali ao Senhor Jesus e perseguiam ao Senhor Jesus, mas estava ali Ele, que era a porta que conduz à salvação, e todo aquele que entrasse por Ele e entra por Ele é salvo, encontra a salvação. Como disse Pedro ali, e no livro de Atos, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele homem cego, naquele momento que o Senhor Jesus pergunta: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tenho visto e é o que fala contigo. E ele afirmou: creio, Senhor. E o adorou. Ele creu e adorou ao Senhor. De certa forma, ele foi aquela ovelha que entrou pela
porta ali naquele aprisco. E por ter ele entrado na porta, ele encontrou salvação. E quando entra, sai e acha pastagem. Nós lemos ali no Salmo 23, né? Que o Senhor é nosso pastor, Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele nos nutre, Ele nos alimenta. E a cada dia, meus irmãos, o Senhor tem nos alimentado, tem nos nutrido, Ele tem nos conduzido a pastos verdejantes. Então, entrando no Senhor, nós somos salvos e agora nós achamos pastagens, nós achamos alimento, nós achamos força agora para o nosso viver diário. Aí ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então aquelas pessoas, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aquelas pessoas que estavam investidas ali de trazer, de ensinar o povo, mas não faziam nada disso, elas simplesmente roubavam, matavam e destruíam, porque não reconheciam e não entravam pela porta que era Cristo. Mas ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o crente em Cristo Jesus, pelo fato dele ter entrado na porta, dele ter recebido a salvação em Cristo Jesus, ele que estava perdido, ele que poderia receber a condenação por causa dos seus pecados, ele agora é salvo, ele está isento de ser condenado eternamente, mas agora ele está salvo e tem encontrado vida. Lembra do Salmo 23? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós temos ganhado, meus irmãos, pelo fato de termos entrado pela porta a vida eterna. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que diferença, né? O contraste daqueles escribas e fariseus. Certa feita, em vários momentos ali no Evangelho é narrado, Jesus estava ali comendo com pecadores, estavam ali escribas, fariseus, sempre murmurando. Como pode ele estar ali comendo com aquelas pessoas? Depois, uma certa feita, uma mulher vem lá, pecadora, unge os pés de Jesus, chora, enxuga com seus cabelos. Se esse fosse profeta realmente, saberia que ela é pecadora. Depois ele encontra ali um homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos, né? Como pode ele entrar na casa deste homem? Sempre Jesus ali chamando essas pessoas para trazer a estas pessoas a salvação a essas pessoas. Pessoas que eram perdidas e a qual estes pastores de Israel não viram que essas ovelhas estavam ali feridas, mas eles não ofereceram a cura. Estavam perdidas, mas eles não foram buscá-las. Estavam ali desgarradas, mas ninguém se importou em buscar cada uma delas. Quebradas, mas ninguém ligaram os seus ossos. Mas Cristo, o bom pastor, ele dá mesmo até a vida dele por causa destas ovelhas. E ele deu a vida dele por mim e por você, por cada um de nós, meus irmãos. Esse é o amor que tem o nosso pastor, de entregar a própria vida. Como ele disse, ninguém tem maior amor do que esse de alguém dar a sua própria
vida. Uma coisa interessante que nós percebemos também como em Cristo é que ele usa sempre os pronomes possessivos, né? Minhas ovelhas, né? É algo próprio dele, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele diz, olha o versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Algumas vezes eram contratados pessoas ali para cuidar das ovelhas, né? Não era aquele pastor de profissão, aquele pastor que tinha a vocação de cuidar das ovelhas, mas alguém contratado. Então um fazendeiro contratava essa pessoa, simplesmente ela trabalhava ali para cuidar do rebanho, ali de qualquer que fosse o gado, simplesmente para ser assalariado, mas não tinha amor nenhum para com essas ovelhas. Assim era comparado a esses doutores, a esses pastores ali de Israel, que era considerado mercenários, ladrões, salteadores. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Olha o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então esse fato de conhecer, de Jesus conhecer as suas ovelhas, denota uma comunhão que ele tem, um reconhecimento dele para com as suas ovelhas e as ovelhas para com o pastor. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. No texto que nós lemos na leitura inicial, lá em Ezequiel, nós lemos também que o Senhor chamaria as suas ovelhas. Vamos voltar lá no texto de Ezequiel, no seu capítulo 34, no versículo 11. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagens, e deitar-se-ão ali em boas pastagens, e terão pastos bons nos montes de Israel, e eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Em toda a Bíblia o Senhor faz bastante referência à figura de pastor e de ovelhas. Nós vemos logo no livro de Gênesis também, Abel teve a profissão também de pastor de ovelhas, Jacó foi pastor de ovelhas, Moisés, pastor de ovelhas, o rei Davi, pastor de ovelhas. Então vários personagens importantes foram pastores de ovelhas. Então o Senhor, em diversos textos da palavra do Senhor, também compara o seu povo como ovelhas e ele como pastor. Também no Novo Testamento, também no livro de Pedro, também ele diz que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. No livro também de Hebreus, também que ele fala sobre o grande pastor
pelo sangue da aliança, e tem nos comprado pelo sangue da aliança. Então, várias referências, meus irmãos, e figuras da palavra de Deus que tem usado a respeito de pastor e de rebanho. Mas uma coisa bastante interessante, aqui do versículo 16, é que naquele período ali, ainda muitas vezes as pessoas não compreenderam. No versículo 16, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Estava falando do chamamento dos gentios, daquelas pessoas que no período da antiga aliança não foram chamados, mas agora Deus tem chamado todos os povos e tem chamado as suas ovelhas dos mais diversos lugares, dos 4 cantos desta terra. E somos nós, meus irmãos, essas ovelhas, que somos todos agora unidos no aprisco, no redil do Senhor. Então, ao Senhor Jesus convém ali conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. E cada um de nós temos ouvido a voz do Senhor. No momento certo das nossas vidas, nós ouvimos a voz do Senhor chamando cada um de nós, chamando: vem e segue-me. E nós ouvimos a voz do Senhor. E nós estamos aqui porque nós ouvimos o Senhor nos chamar. E o Senhor tem nos congregado, cada um de nós. E por isso que o Senhor tem chamado as suas ovelhas. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, e ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e este mandato recebi do meu Pai. Então Deus o Pai ama o Senhor Jesus porque Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas e ninguém a tira dele. A alegria nossa é sabermos, meus irmãos, que nós somos ovelha do Senhor e nunca deixaremos de ser ovelha. Sempre seremos ovelhas do Senhor. Olha o versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. No versículo 18 ele tinha dito que ninguém tira de mim, e aqui ele diz: ninguém arrebata das minhas mãos. Nós podemos dizer que uma doutrina bastante importante que nós confessamos, que é da perseverança dos santos, que nós eternamente somos salvos pelo Senhor. E outra doutrina bastante importante, que é a da redenção particular, que Ele deu a vida dele por nós, e o sangue que Cristo derramou na cruz por nós é eficaz e eficiente para nos dar a salvação e a vida eterna. E termos a certeza, meus irmãos, de que sempre estaremos com o Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode arrebatar. Ninguém vai arrebatar-nos das mãos do Senhor. Nós vimos ali que aquelas pessoas que estavam ali como pastores de Israel,
eram na verdade ladrões e salteadores, mas Cristo, ele veio como um bom pastor. E como bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ovelhas somos nós, a qual ele chamou e nos atraiu. E ele dá a sua vida por nós, e das mãos dele ninguém vai arrebatar. Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de nós, que possamos meditar nessas palavras, orar e agradecer a Deus pelo fato de nós sermos rebanho do Senhor, nosso Deus. Nós vamos